Eu mesmo tive que controlar meu horário de almoço para poder estar lá. A Edleia foi primeiro, eu fui depois. E outros irmãos eu sei que fizeram esse sacrifício também. Mas dê uma ligadinha para a irmã, né? Se fosse você gostaria de receber uma ligação, uma mensagem de alguém da igreja te dando força, né? Então não deixe de fazer isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do versículo de número 14. Mateus 9, 14. Quem encontrou, diga amém. Mateus 9, 14 diz assim: Então, os discípulos de João vieram dizendo: Por que jejuamos? E os fariseus muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam. Vou ler de novo. Então os discípulos de João vieram dizendo: Por que jejuamos e os fariseus muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus lhe respondeu: Podem estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão, em que o noivo lhe será tirado, e nesses dias jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo repuxa a roupa, e o rasgo será ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, se os odres se romperem, o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Deus, esta é a tua palavra que nós lemos e será ministrada ao nosso coração nessa noite. Eu oro ao Senhor para que através dela o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, que não seja de mim mesmo, mas que seja aquilo que teu Espírito Santo colocou no meu coração. Que esta palavra alcance a tua igreja nessa noite, que nós possamos, ó Pai, experimentar o cuidado, o agir sobrenatural do Senhor sobre nossas vidas. A tua palavra nos ensina que ela jamais volta vazia. Hebreus nos ensina que ela é capaz de ir tão profundo na vida do homem, a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas. Que a tua palavra nos alcance profundamente aqui nessa noite, saciando a nossa sede, saciando, superando as nossas expectativas, matando a nossa fome. Que a nossa fome do Senhor, que o nosso anseio pela tua presença, que o nosso desejo pela tua glória, Deus, seja suprido pela tua palavra nessa noite. Que ao término deste culto nós possamos sair daqui tendo a certeza de que mais uma vez foi o Senhor que falou aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Esse texto no Evangelho de Mateus é de tantos questionamentos que algumas pessoas fizeram ao Senhor Jesus, né? Nós sabemos que Jesus enfrentou ou passou por tantas perseguições, e por várias vezes ele foi questionado acerca de algumas coisas relacionadas ao servir a Deus, e principalmente relacionado à lei do Senhor. Esse ponto de discussão aqui é um ponto de discussão a respeito do jejum. O que muito me chama a atenção aqui nesse texto é de quem vem a pergunta, né? Quem está fazendo a pergunta para Jesus? Quem chega fazendo essa pergunta para Jesus são os discípulos de João. Nós sabemos que João, né, o Batista e não o evangelista, ele é o homem profetizado por Malaquias para ser aquele que prepara o caminho, né, para que o Messias viesse, para que o Messias chegasse. Então, o que era para acontecer se você fosse olhar assim à luz da verdade, né, histórica? Era para João Batista começar a pregar, a juntar discípulos, e na hora que o Messias chegar, o que João Batista deveria ter feito, ou os discípulos de João Batista, porque nesse período aqui eles já tinham morrido, né? Os discípulos de João Batista deveriam se tornar discípulos de Jesus,
porque é uma continuidade ministerial, né? Um é o presságio do ministério do outro, né? Então a chegada de João Batista era o anúncio de que o Messias estava próximo. Então, se João Batista juntou discípulos, esses discípulos posteriormente deveriam ser discípulos de Jesus. Mas não é isso que acontece, né? Não acontece isso. A prova está aqui em Mateus capítulo 9, tem um texto também no Evangelho de João, onde os discípulos de João Batista procuram Jesus depois que João Batista foi morto, e depois eles viram as costas e vão embora, e não seguem a Jesus. Então, primeira coisa que me chama a atenção, quem está fazendo essa pergunta para Jesus não é um escriba, não é um fariseu, não é um inimigo declarado, né? O que eu quero dizer com isso? Porque várias vezes os saduceus, os escribas, os fariseus, eles questionaram Jesus a respeito de algumas coisas. Aqui não. Quem está questionando Jesus aqui são os discípulos de João Batista. E eles questionam Jesus a respeito do jejum. Abre parênteses. Uma prática, uma ferramenta muito importante, fundamental, dentro da nossa caminhada cristã. Irmãos, jejum é algo que era praticado no Antigo Testamento e necessariamente precisa continuar sendo praticado nos nossos dias. Quando nós falamos aqui, e eu bato muito nessa tecla aqui junto com os irmãos da igreja já há tanto tempo, né, sobre vida cristã, sobre espiritualidade, sobre manter a nossa espiritualidade diante do Senhor, o jejum é uma das ferramentas para que a nossa espiritualidade seja fortalecida. O que é o jejum? O jejum é quando nós mortificamos a nossa carne, e existe uma regra bíblica básica: todas as vezes que eu mortifico a minha carne, o meu espírito é fortificado. E se o meu espírito está forte, a minha espiritualidade está bem, o meu coração está bem com o Senhor. Então, dentro da nossa jornada cristã, nós possuímos várias ferramentas para alimentar a nossa espiritualidade, né? Nós viemos à igreja, o congregar é fundamental para que a nossa espiritualidade continue sadia. Por quê? Há uma bênção sobre a congregação. Em 2 Crônicas 7,15, Deus diz que os olhos dele estariam abertos e ouvidos dele atentos à oração que se fizer neste lugar. A primeira consequência que a pessoa sofre ao parar de frequentar a igreja se chama frieza espiritual, né? Fica uns 3 ou 4 domingos na sua casa para você ver, não vai nem parecer que você é crente mais. O congregar, ele é importante, porque há uma bênção de Deus na congregação. O autor, a carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, faz uma recomendação à igreja, dizendo assim: irmãos, não deixeis de congregar, porque se deixarmos de congregar, a chama se apaga, o espírito se extingue, e nós começamos a viver uma vida morta, uma vida semelhante àqueles que têm, os que não servem a Deus, né? As pessoas que não servem a Deus têm uma vida fria e morta. Então, o congregar é uma ferramenta para alimentar o nosso espírito. A oração, talvez a mais comum, a melhor ferramenta para alimentarmos o nosso espírito. Tudo na nossa vida precisa começar na oração, não é? Tudo. Se você está sentindo uma dor, seja ela qual for, a cura dela virá a partir do momento que você começar a orar. Seja porque Deus vai aliviar essa dor através da oração, ou Deus vai prover o remédio certo para você tomar e a dor passar, ou Deus vai curar você, ou Deus vai mandar você para o médico correto. Então, a oração, ela é a nossa intimidade com Deus, o que nos aproxima do Senhor. Talvez a mais simples de ser praticada, talvez a que nós mais devemos praticar é a oração, até porque o apóstolo Paulo disse em Tessalonicenses 5,18, orai sem cessar, né? 5,17, orai sem cessar. Então a oração é uma ferramenta importante, o congregar é uma ferramenta importante, a leitura bíblica. E como que nós estamos precisando da leitura bíblica no nosso meio? Irmãos, por incrível que pareça, nós somos uma geração que não lê Bíblia, que não conhece Bíblia, e nós precisamos parar com isso, nós precisamos começar a encontrar tempo para Deus, a dedicar minutos, se possível for horas, de meditação na palavra de Deus, para podermos aí aprender, né? Às vezes nós dedicamos tempo a tantas coisas, nós dedicamos tempo às séries da Netflix, nós dedicamos tempo ao Facebook, ao WhatsApp, ao Instagram, e muitas vezes não dedicamos tempo à palavra de Deus,
né? Aproveita aí que o ano está acabando e um novo ano virá. Comece a ler a Bíblia, lá no dia 1º de janeiro, faça um propósito com Deus de leitura bíblica. Se você ler 4 capítulos por dia, de segunda a sexta, sábado, domingo, você pode ficar de folga, você vai ler a Bíblia toda até 31 de dezembro de 2021. Então, assim, são só 4 capítulos, sabe o que equivale em minutos? São 15 minutos de leitura. Ou seja, você vai separar 15 minutos para poder ter contato com a Bíblia e com a palavra de Deus. Nós muitas vezes somos fracos, muitas vezes não compreendemos algumas coisas, sabe por quê? Não temos contato com a palavra de Deus, estamos perdendo o contato com a palavra de Deus. Então, congregar é uma ferramenta importante, orar é uma ferramenta importante, né? Ler Bíblia é uma ferramenta importante, e jejuar é uma ferramenta importante. Por isso que surge no coração dos discípulos de João Batista a dúvida a respeito do jejum. Os discípulos de João Batista observam os escribas e fariseus, e os escribas e fariseus jejuavam. Os escribas e fariseus eram aqueles que cumpriam a lei de Moisés à risca. E, inclusive, há um exagero a respeito do cumprimento dessa lei. Eu já citei aqui para os irmãos em outras oportunidades, mas quero refrisar para você, para que você possa guardar isso aí no seu coração, né, como aprendizado. O Antigo Testamento pedia que o judeu jejuasse 4 vezes por ano. Ou seja, haviam 4 jejuns anuais que eram obrigatórios. E aí, ao longo do ano, durante 4 períodos durante o ano, né, o judeu retirava para jejuar e consagrar o Senhor, mostrando a importância do jejum. Por quê? Se o jejum não fosse importante, Deus não teria colocado o jejum na lei como obrigação. O judeu levou isso tão a sério, como ele fez com todas as outras coisas da lei, e aí foi surgindo os comentários a respeito da lei, né, para que ajudasse e favorecesse o homem no cumprimento. Quando chega no período de Jesus, o judeu jejua aproximadamente 2 vezes por semana. Ou seja, algo que era para ser feito 4 vezes no ano, agora eles estão fazendo 2 vezes por semana. O ano tem aproximadamente 50 semanas, o jejum foi de 4 vezes no ano para 100. Um exagero a respeito da lei. Nós vamos saber o porquê que precisamos dessa informação daqui a pouco. E aí os discípulos de João Batista observam que os escribas e fariseus jejuam. Ele até fala assim, olha, nós jejuamos. Os escribas e fariseus jejuam mais do que nós. Por que os seus discípulos não jejuam? Jesus dá uma resposta em primeiro lugar, inteligente. O Senhor é técnico também, né? E aí Jesus pega a brecha do comentário da lei. O comentário a respeito da lei dizia que o judeu estava desobrigado do seu jejum, ou seja, ele não precisava praticar o seu jejum, se naquela semana ele participasse de uma festa de casamento. Por quê? A festa de casamento judaica durava 7 dias, uma semana inteira. Então, se você era convidado para uma festa de casamento, e aí você ia para a festa de casamento lá do seu parente, da sua família, você ia ficar comemorando lá durante 7 dias, nesse intervalo de 7 dias você não precisava jejuar. Jesus pega uma brecha no comentário da lei e responde para eles assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, eles não precisam jejuar porque eles estão com o noivo. Jesus usa a metáfora do casamento, não é? Ele é o noivo, a igreja é a noiva, o encontro com o Senhor nosso nos ares é o símbolo de um casamento. É para isso que existe o casamento, para nos apontar a Cristo, para nos apontar a vinda do Senhor. E aí Jesus vira para eles e fala assim, olha, nós estamos na festa de casamento, eles estão comigo, eu sou noivo, eles não precisam jejuar, porque é festa. Se eles jejuarem, até porque para o escriba e fariseu, o jejum era sinônimo de tristeza. Quando o escriba e o fariseu jejuavam, eles ficavam em pé nas sinagogas, com o rosto desfalecido, com a cara triste, morrendo de fome, o olho fundo, pensando assim, olha para mim, gente, coitado de mim, eu estou jejuando, por vocês eu estou jejuando, né? E isso não é louvável diante de Deus, tanto que quando Jesus trata do assunto no Sermão da Montanha, alguns capítulos atrás, Jesus disse que quando alguém fosse jejuar, que lavasse o rosto e permanecesse normal, que não fizesse isso com um olhar de sofrimento para não receber a sua recompensa aqui nessa terra. Então o jejum para o escriba e para o fariseu era sinônimo de tristeza. Jesus fala para eles, nós estamos num casamento. Pode num casamento o convidado ficar triste?
Por isso que os meus discípulos não precisam jejuar, porque eu estou aqui. Mas haverá um dia em que eu não estarei com eles mais, aí eles deverão jejuar. Presta atenção, Jesus reafirmou aqui a necessidade dos discípulos de Jesus jejuarem. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você conseguiu fazer para o seu Deus um jejum? Irmãos, nós reclamamos de tantas coisas. Nós reclamamos a falta da presença de Deus, reclamamos a falta do milagre, reclamamos que Deus não age nas nossas vidas, talvez como agia no passado. Mas qual foi a última vez que eu mortifiquei a minha carne e fortifiquei o meu espírito através do jejum para o Senhor? Qual que foi a última vez? Às vezes nós reclamamos de algumas coisas, mas aquilo que é para que nós venhamos praticar, nós não praticamos. Esse é o problema da nossa espiritualidade no século 21. Faça um jejum para o Senhor. Você está se sentindo fraco espiritualmente? Comece a jejuar. Faça aquilo que você der conta de fazer. Jejum é se abster de alguma alimentação, não é, que você está acostumado a ter, a partir da primeira, do café da manhã. Não existe, irmão, jejum no meio do dia. Não é jejum, se você acordar, tomar café da manhã, e falar assim, eu vou ficar sem almoçar, e vou só tomar café da tarde, isso não é jejum. Você se absteve de alimento por um período maior de tempo, você passou fome por mais tempo, mas não é jejum. Jejum é a partir do momento que você acorda, você não come nada, até na hora, vamos supor que você está acostumado a tomar um café da manhã, você acorda, não toma o café da manhã, você vai ficar até na hora do seu almoço sem se alimentar. Isso é um jejum. Não é jejum atrasar o café da manhã, né? Aí eu tomo café, eu vou tomar café 1 hora depois. Não, você não jejuou, você não abriu mão de nada, porque jejum é abrir mão. A gente entende isso levando para o modo prático. Amanhã você vai fazer um exame de glicemia, lá no laboratório. E o pessoal do laboratório te pediu 12 horas de jejum, certo? Como que você jejua 12 horas? Você vai fazer o exame 8 horas da manhã. Quer dizer que sua última refeição vai ser um pouquinho antes das 8 da noite, não é isso? Se você acordar 4 horas da manhã e falar assim, eu vou tomar um café aqui, depois eu retomo meu jejum até 8 horas, seu exame vai dar certo? Não vai dar. Sua glicose vai dar lá em cima, eles vão te socar um remédio para diabético, e o seu negócio vai andar ruim para o seu lado, porque você não jejuou da forma correta. Por que no meu jejum para Deus eu posso assim, eu vou jejuar, eu vou acordar 7 horas da manhã, tomar café, e vou jejuar da hora que eu tomo café até na hora do meu almoço? Irmãos, isso não é jejum. Jejum é você abrir mão. Eu abri mão da minha primeira refeição, da minha segunda refeição, da minha terceira refeição, e vou ficar até 5 horas da tarde. Beleza, você jejuou. Olha, eu vou abrir mão do meu café da manhã, eu vou só almoçar. Você jejuou. Além do jejum ser praticado, eu preciso aprender a praticar ele de uma forma correta. É claro que, abre parêntese, existem os votos a Deus, né? Você pode, por exemplo, fazer um voto, né, de ficar sem tomar refrigerante, sem comer doce, eu estou usando esses exemplos aqui, mas talvez assim, algo que você gosta muito, por um maior determinado período de tempo, não é? Porém, isso não é um jejum, isso é um voto a Deus. Você pode ficar sem comer carne, você pode, sei lá, às vezes você gosta muito de uma determinada coisa, você vai abrir mão daquilo durante um período maior de tempo, não é? Para quê? Para se consagrar, para se dedicar ao Senhor, não é? Me lembro que há um tempo atrás eu gostava muito de refrigerante, e aí a gente tinha comprado o lote da igreja, né, há um tempo atrás, não dessa igreja, de outra, e a gente tinha comprado o lote, começou a construção, e a gente fez um voto, né, eu com algumas outras pessoas, nós vamos ficar sem refrigerante, até o dia que a gente sair do aluguel e for para o novo templo. Mas eu fiquei 5 anos, sem tomar refrigerante nenhum, chegava nos lugares, ou era suco, ou era água, né, mas refrigerante, 5 anos da minha vida eu não tomei refrigerante, né, ou seja, eu me abstive, em prol de algo relacionado à obra de Deus, por um período maior de tempo. Não estou dizendo que você precisa ficar 5 anos, estou citando para você um exemplo.
Esses dias para trás, eu querendo fazer alguma coisa, né, em prol da igreja, fiz um jejum durante uma semana. Eu gosto muito de um cafezinho, e lá onde eu trabalho é tentador, porque de 2 em 2 horas eles trocam o café, e toda hora que você vai lá o café está quentinho, né, e tem café de todo jeito. Tem uma garrafa que tem um café mais amargo, não tem um café mais doce, não tem um café mais forte, e aí toda hora eu vou lá e tomo um pouquinho do café. E aí essa semana que eu fiz esse propósito com Deus, eu fiquei uma semana sem comer doce, sem tomar café. Irmãos, na terça-feira eu estava custando aguentar, minha cabeça estava doendo, eu estava sentindo tonteira, a falta do café, porque é algo que a gente está acostumado a ter sempre. Então isso é um voto, isso não é um jejum, isso é um voto ao Senhor. Então existem os votos a Deus, fecha parênteses, que nós também devemos fazer com o Senhor, né? Que Ele também vai receber em prol daquilo que nós estamos buscando, em prol daquilo que nós estamos querendo. Então assim, além de jejuar, eu preciso aprender a jejuar da forma correta, né? E aí quando Jesus dá essa explicação para eles a respeito de jejum, e aí chegamos ao tema da nossa mensagem, ao nosso ponto principal, Jesus usa 2 parábolas para mostrar para eles uma coisa interessantíssima. Deus usa a parábola, o Senhor usa a parábola do remendo novo em pano velho, e do vinho novo em odres velhos. Remendo novo em pano velho é facinho de você entender, né? Talvez você já tentou colocar o remendo novo em pano velho, não resolve. Há pouco tempo nós tentamos fazer isso lá em casa, né? A gente usa calça jeans para trabalhar, aí a calça rasgou, aí minha sogra veio aqui em casa, aí ela pegou a calça e costurou, e fez uma costura bacana na calça lá, e eu voltei com a calça para trabalhar. No primeiro dia, a calça, o rasgo, né, rasgou em volta da costura, porque o pano já estava podre, né, e aí não resolveu nada, não adiantou nada, porque o tecido estava podre. Fácil de entender. Jesus usa a segunda parábola, a do vinho novo em odres velhos. O que são os odres? Naquela época se utilizava para a fermentação do vinho, não havia acréscimo de álcool no vinho daquela época, o vinho era fermentado, né, apenas, o que já dá para ele um teor alcoólico muito menor do que o vinho que é vendido hoje, por exemplo. Qualquer vinho que você for comprar no supermercado, ele tem um acréscimo, pelo menos de 4,5% de álcool. Na época de Jesus, o vinho não tinha acréscimos de álcool. A equivalência do álcool no vinho, no período de Jesus, era de 0,5%. Uma pessoa, para se embebedar de vinho, ele tinha que beber muito, mas é muito mesmo, 3, 4 dias. Noé, para perder a noção do tempo, tomou vinho durante 3 dias seguidos. Aí ele não soube distinguir a sua filha com a sua esposa e dormiu com as próprias filhas, né? Então, ou seja, demorou 3 dias. Uma garrafa dessa de vinho que você compra no supermercado aí, você fica tonto, né? Na metade dela você já está alegre. Então não é a mesma coisa. Naquela época o vinho era apenas fermentado, e ele era fermentado na maioria das vezes em odres. O que era um odre? Era uma bolsa feita com pele de cabra, e aí colocava o suco da uva dentro do odre, fechava, amarrava e deixava o vinho curtir lá dentro. Com a curtição do vinho dá um gás, e se o odre fosse velho, esse pano rasgava, e a pessoa perdia o vinho, porque ele era derramado lá e não tinha o que fazer, porque o odre era velho. Então toda vez que ia fermentar o vinho, era necessário utilizar odres novos, né? Vamos começar aqui agora as nossas comparações. O vinho na Bíblia significa alegria, que só Jesus pode dar. Todas as vezes que aparece o vinho na Bíblia, vinho é sinônimo de alegria. Onde há vinho para a Bíblia, há alegria. Esse é o problema em Caná da Galileia. O vinho acabou, a alegria acabou. Jesus transforma a água em vinho, ou seja, aquele casamento que não tinha alegria, Jesus trouxe alegria de volta para aquele casamento. O vinho na Bíblia era sinônimo de alegria. O odre, aqui no exemplo de Jesus, é um exemplo de religiosidade, de religião mecânica, religião técnica. Jesus aqui contando essa parábola, o vinho é a graça, o vinho é o poder de Deus, são as boas novas do Evangelho. As boas novas do Evangelho não podiam ser armazenadas dentro de odres velhos, porque eles não suportariam tamanha doutrina.
A alegria que Jesus estava trazendo àquele povo era uma alegria tão grande, que a religiosidade dos escribas, dos fariseus e dos discípulos de João Batista, não eram capazes de suportar. Eles estão olhando para os discípulos de Jesus meio que com dor de cotovelo, porque estão vendo os discípulos de Jesus em festa. Eles estão vendo as pessoas serem curadas, as pessoas serem libertas, paralítico andar, surdo ouvir, cego enxergar, morto ressuscitar, pão ser multiplicado, água ser transformada em vinho. E aí eles estão caçando alguma coisa dentro da religião deles, para afirmar que Jesus estava errado. Aquilo é meio que uma dor de cotovelo, aquilo é meio que uma inveja. Jesus olha para eles e fala assim: olha, o que eu estou trazendo não pode ser colocado dentro de uma bolsa religiosa, técnica como a de vocês. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Em primeiro lugar, Deus tem coisas novas para nós. Amém? Levante sua mão direita. Fale assim: Deus tem coisas novas sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. Deus tem unção nova sobre nós. Deus tem vinho novo. O vinho novo aqui simbolizava a alegria. O vinho novo aqui simboliza coisas boas. O vinho aqui simboliza a unção de Deus. Deus tem coisas novas para nós, porque quando Jesus chega em nossas vidas, a nossa vida é transformada por Ele. Se Jesus chega no meu casamento, o meu casamento é transformado. Se Jesus chega na minha vida, eu como filho sou transformado. Você como pai, como mãe, é transformado. Como funcionário na empresa, você é transformado. Porque o Senhor traz coisas novas para nós. Deus tem coisas novas para mim e para você todos os dias. Lamentações 3:22 nos ensina que as misericórdias dele se renovam a cada manhã sobre nossas vidas. Todos os dias, na hora que você acorda, Deus tem coisas novas para você. Aprenda isso, sabe por quê? Nós não podemos continuar vivendo o mesmo sempre. Deus nunca quer para nós a mesmice de sempre. Deus quer para nós coisas novas. Deus quer crescimento para nós. Aprenda isso, meu irmão. Tudo que cai na mesmice, dá errado. Comece a comer todos os dias a mesma coisa para você ver. Uma hora você vai enfarar. Pega lá um estrogonofe, né? Prato gostoso, de domingo talvez. Hoje nós comemos estrogonofe lá em casa. Tem um resto lá agora para a gente comer na hora que chegar. Como estrogonofe é uma delícia. Você vai lá, você come uma batata palha, um arroz quentinho, soltinho, uma maravilha. Come estrogonofe todo dia para você ver. Aí, geralmente, estrogonofe você come com arroz e batata palha. Você não põe feijão. Você não tem outra verdura, é só isso. Ele é gostoso assim, o prato é servido assim. Você come estrogonofe hoje, beleza. Come estrogonofe amanhã. Terça-feira, você já vai começar a sentir falta de uma verdura, de um feijãozinho. Seu corpo já não vai estar se sustentando mais com aquele negócio. Daqui a pouco você não quer ver estrogonofe na sua frente. Eu lembro que, os irmãos, não sei se os irmãos se lembram quando a gente começa o ano aqui na igreja, né? Quase sempre a gente começa o ano com o jejum de Daniel, né? Teve um ano desse aí que nós inventamos de fazer pão e água 3 dias. Quem se lembra? Gente, aí nós fomos comer pão e água 3 dias. Começar o ano, aleluia, pão e água. Irmãos, mas no segundo dia, na hora que eu punho o pão de sal na boca, irmãos, mas dava aquele azedo. Na hora que o jejum acabou, irmãos, eu sempre fui apaixonado com pão de sal minha vida inteira. Eu fiquei uns 15 dias sem querer ver pão de sal na minha frente. Porque toda hora eu ia lá comer, estava fome, pão e água. Chegava a hora do almoço, pão e água. Chegava a hora do café, pão e água. Ia dormir, pão e água. Meu Deus, mas veio aquele azedo no segundo, no terceiro dia. Foi bênção demais, né? Fortaleceu muito o nosso espírito. Mas nos dá um bom exemplo de que comer a mesma coisa sempre não vai ser uma coisa muito boa. Tudo que cai na mesmice, irmãos, não é muito bom. Até o nosso casamento, se cair na mesmice, não vai dar muito certo. Tem que dar uma passeada mesmo, né?
o Juliano, mas a Vanessa foram lá para o Álamo esse fim de semana, postaram fotos lá e tal, na banheira de hidromassagem. Tem que fazer isso mesmo. O Juninho, mas a Ruth, né? Com a Maria de Deus, foi lá para Maceió, postando foto do avião. Eu mandei para ele assim: varão, que benção, hein? Postou a Ruth, pôs uma foto assim, de vista para o mar de manhã cedo, bom dia. Né? Porque, irmãos, tudo que cai na mesmice vai dar errado. A gente precisa sair da mesmice, inclusive na área espiritual, porque mesmice é ruim em qualquer área. Trabalha sempre do mesmo jeito, da mesma forma, você vai ganhar sempre o mesmo salário. Se o que você ganha, você não consegue comprar um carro, uma moto, se você continuar trabalhando do mesmo jeito, da mesma forma, você nunca vai conseguir conquistar coisas novas. Até para trabalhar mesmo, isso é ruim. Você tem que querer crescer, você tem que querer desenvolver, você tem que querer coisas novas para você, não é? Na espiritualidade é a mesma coisa. Nós estamos vivendo um tempo de espiritualidade, de mesmice, onde fazemos sempre as mesmas coisas, sentamos sempre nos mesmos lugares da igreja, fazemos sempre as mesmas orações. Tem gente que, se você pedir ele para orar, ele ora sempre a mesma coisa. Caímos numa mesmice. Até dentro da nossa espiritualidade, nós não podemos criar um odre velho. Isso se chama odre velho. Deus tem coisas novas, Deus tem vinho novo, meu irmão. Eu não posso querer viver nessa mesmice de sempre, orar sempre com as mesmas palavras, falar sempre as mesmas coisas, estar sempre do mesmo jeito. Se eu continuar dessa forma, a minha vida continuará do mesmo jeito. Eu preciso de vinho novo, e Deus tem vinho novo para nós. Amém? Deus tem vinho novo para você. Todos os dias Deus tem vinho novo. Deus quer que nós venhamos experimentar dele coisas novas. Não dá para ficar olhando para o passado, para aquilo que experimentamos no passado, e nem dá para ficar sempre com as mesmas coisas. Deus tem novidade, Deus tem vinho novo para cada um de nós. É por isso que a palavra dele se renova. Eu posso chegar aqui e pregar esse texto, e na hora que eu sair, outra pessoa vir pregar o mesmo texto, que Deus vai falar de uma forma nova. Sabe por quê? Deus tem sempre um vinho novo para você. Depende da sua perspectiva. Talvez até hoje você não sabia que Deus tinha vinho novo para você, todo dia. Mas Deus nessa noite manda te dizer, Ele tem vinho novo para você todo dia. Às vezes a gente entra por essa porta, achando que o vinho é velho, que a palavra é a mesma, que o pregador é o mesmo, que os louvores serão os mesmos, que quem canta são as mesmas pessoas. Mas não é. Há uma atmosfera espiritual na igreja de Deus, na casa de Deus, que faz com que o vinho seja novo todo dia. Quando você vai sair da sua casa e bate aquele desânimo assim, eu não vou na igreja não, porque é a mesma coisa. É o capeta querendo te enganar, sabe por quê? Deus tem para você vinho novo todo dia. Recebe isso de Deus para você. Vem para a igreja sabendo que Ele tem coisas novas, experiências novas, moveres novos, que Ele permite você sentir coisas que você nunca sentiu, que Ele permite você experimentar coisas que você nunca experimentou dEle, porque Ele sempre tem vinho novo para nós. Em contrapartida, meu odre não pode ser velho. Qual era o problema dos discípulos de João Batista? Qual era o problema dos escribas? Qual era o problema dos fariseus? O odre era velho e o vinho era novo. Esse é o problema. O odre aqui é a espiritualidade. Eu não posso, irmãos, deixar com que a minha espiritualidade se torne ultrapassada. Assim como o vinho é novo, a minha espiritualidade precisa se renovar todos os dias. Romanos 12, versículo de número 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Chega dessa religião velha, onde nós colocamos um monte de porquês e Deus não age. Chega dessa religião barata, onde nós questionamos tudo, e enquanto estamos questionando, Deus não tem a liberdade de fluir no nosso coração. Chega desse odre velho. Chega de tanto mimimi. Chega de tanta birrinha. Chega de tanta mesmice. Chega desse negócio assim, fulano de tal não me cumprimentou, e enquanto isso Deus não está trabalhando na sua vida. A cadeira está junta, a cadeira está separada, estou de máscara, estou sem máscara. Enquanto você está questionando, enquanto o seu odre é velho, a bênção de Deus está passando por você, e você está perdendo. Joga essa religiosidade que não é de Deus, né? A religião é de Deus. Tiago disse que há uma verdadeira religião, aquela que cuida dos órfãos, das viúvas, né? Dos enfermos. A palavra religião, ela significa religar. Religião é uma ferramenta que nós precisamos dela. Existe o homem, existe Deus. O que une essas duas coisas chama religião. Você precisa dela. E no mundo há várias religiões, mas biblicamente falando só existe uma verdadeira religião. Qual que é? Cristianismo. Por quê? Por que o cristianismo é a verdadeira religião? Porque ele acredita nas verdades evangélicas, nas verdades bíblicas pregadas e proclamadas pelo Senhor Jesus. Por isso que o cristianismo é a religião verdadeira. Então você precisa do cristianismo. Existe Deus, existe você, e o que te une a esse Deus se chama religião, cristianismo. Por isso que você fala que você é cristão, não é? Lá em Atos, capítulo 6, se eu não me engano, a primeira vez que os seguidores de Cristo são chamados de cristãos, né? Lá em, como é que é o nome da cidade? Fugiu. Paulo lá, que abriu a igreja, eles foram chamados de cristão pela primeira vez, né? Então, irmãos, existe você, existe Deus, o que te liga a esse Deus se chama religião, você precisa dela. Agora, você não precisa da religiosidade. O que é a religiosidade? A religiosidade é aquilo que é imposto para você, afirmando o que você deve fazer, para que Deus venha agir na sua vida. Isso aí você tem que abrir mão. Deus só opera se for o irmão Marcos no louvor. Deus só fala se for a irmã Fernanda que estiver pregando. Deus só age se o André ficar sentado lá atrás. Não, irmãos, pelo amor de Deus, joga essa religiosidade fora. Hoje nós vivemos um período onde isso acontece muito. Me lembro quando eu pastoreava lá em Bom Despacho, tinha irmão que me ligava e falava comigo assim: Tiago, quem que prega hoje? Se eu falasse para ele que quem pregasse fosse o pastor presidente, ele subia para a congregação do campo. O irmão me ligava: quem prega? Se eu falasse assim, eu prego, o irmão Laci prega, o Vinícius prega, o Geraldo Chique prega, a pessoa ia na sede. Mas se eu falasse assim, hoje é o fulano de tal que prega, o camarada ia para uma das congregações. Isso se chama religiosidade. Quando nós pensamos que Deus só pode usar uma pessoa que eu gosto, que Deus só pode fazer daquele jeito que eu espero, joga essa religiosidade fora. Isso é odre velho. Deus fala conosco, irmãos, de multiformas, de muitas maneiras. Deus fala com você numa canção lá na sua casa, na sua leitura bíblica, no seu tempo de oração, numa mensagem que você recebe. Deus fala com você na boca de um amigo ímpio, se for necessário. Nós não podemos achar que a religiosidade, o nosso odre velho, consegue segurar vinho novo, porque não consegue. Sabe por que Deus não nos dá muitas vezes vinho novo? Porque somos religiosos demais. Tira Deus de dentro desse envelope. Não coloque limites para Deus agir na sua vida, porque o que Ele quer fazer em você é muito grande. O odre velho não segura. Entende isso, meu irmão?
Não dá para ser praticante de uma religiosidade barata. Não dá para continuar sendo um odre velho. Senão eu vou me tornando um crente velho e ultrapassado, e aí eu vou ficando chato e aborrecido. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Conversa com um crente velho, ultrapassado e aborrecido, para você ver como é que é. Tudo que você fala para ele está errado. Ah, mas eu frequentei a igreja do pastor fulano de tal, e o pastor fulano de tal fazia assim, e você não faz assim, e daquele jeito que era bom. Os dinossauros evangélicos que são odres velhos. Deus não quer que sejamos odres velhos. Deus tem coisas novas para nós, e eu preciso ter a mente transformada e renovada. Não é, presta atenção, não é atualizada, não é? Como diria Ed Renekiewicz, não é atualizada, é transformada. É claro que a gente continua não aceitando o pecado, nós jamais aceitaremos o pecado, amém? É claro que não podemos fazer coisas que vai contra o coração do nosso Deus. Precisamos continuar com temor e tremor diante do nosso Deus, servindo a Ele com temor e com tremor, sempre. Mas eu não posso cair dentro daquilo que os discípulos de João Batista caíram. João Batista morreu, Deus tinha vinho novo para eles, e eles eram odres velhos. Era para esse povo estar sedento, era para esses discípulos pensarem assim: gente, agora que Jesus chegou, agora que o trem vai arrebentar tudo. Mas não, eles foram na onda do questionamento e não seguiram o Senhor. Isso não pode acontecer comigo, irmãos. Deus querendo me abençoar, Deus querendo abrir portas, e eu apegado à religiosidade barata, Deus querendo fazer, e eu limitando a ação de Deus na minha vida, Deus querendo transformar, e eu sou incapaz de fazer um jejum, de praticar uma oração, eu sou incapaz de estar aqui na segunda-feira, eu sou incapaz de ler a Bíblia, eu não faço nada. Deus querendo abrir as portas do meu casamento, Deus querendo abrir as portas de emprego, Deus querendo mover as causas a meu favor, e eu sendo um odre velho. Não, meu irmão, Deus tem coisas novas para nós. Renove a sua espiritualidade, comece a orar ao Senhor para que você experimente dele um renovo sobre a sua vida, porque Deus tem coisas novas. Peça ao Senhor para renovar suas forças, porque Isaías 41:10 diz que Ele renova as forças daquele que não tem nenhum vigor, e eles sobem como águia, levado pelas asas, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Assim é o nosso Deus. Talvez você está se sentindo fraco, talvez você está se sentindo abatido. Peça ao Senhor para renovar suas forças, porque Ele tem um novo vigor para você. Nós não podemos parar nessa caminhada, nós não podemos desistir, nós precisamos continuar acreditando sempre que Deus renova as nossas forças. Peça ao Senhor para te renovar, peça ao Senhor para renovar a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Quando alguém é batizado no Espírito Santo, ele nunca mais perde essa unção. Você sabia disso? Ele não perde. Pastor, mas desvio. Ele não perde essa unção. Sabe o que pode, o máximo que pode acontecer? É esfriar. Quando aquela pessoa que é chamada, que é eleita, que recebeu um dom, talvez caiu, pecou e agora retorna, ela não tem que ser batizada no Espírito Santo de novo, ela precisa ser renovada. Talvez você olhe para o seu passado, entendendo que no seu passado você tinha unção, você tinha poder, você experimentava muitas coisas, você vivia muitas coisas, e isso se apagou. Deus nessa noite nos convida a clamar pelo renovo dEle. Acorda, Igreja Batista Nacional Atos, e vamos pedir Deus para nos renovar. Vamos falar: renova, Senhor, renova a nossa esperança, renova a nossa força, renova o nosso vigor, renova a nossa mente, renova a nossa vida, renova o nosso altar, renova, traz de volta, faz de novo.
Do mesmo jeito que Sansão orou, foi pego, envergonhado, preso, teve os olhos furados, a cabeça raspada. Mas na hora que o cabelo cresceu de novo, ele se abraça à coluna do templo e fala assim: Deus, só mais essa vez, faz de novo, renova. E Deus mandou renovo sobre a vida de Sansão. Essa precisa ser a nossa oração. Faz de novo, renova, restaura, traz de volta o ânimo. Porque nós desanimamos? Porque nós paramos? Porque, irmãos, os nossos odres ficaram velhos, o nosso Deus continua dando vinho novo. Então cabe a nós agora termos odres novos, para que a unção dele seja renovada sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A nossa oração tem que ser: renova, Senhor, renova minha fé, renova minha esperança, renova minha força, renova o meu vigor, para que eu te sirva como te servia antes, para que eu te sirva melhor do que eu te servia antes. Nós não podemos deixar o diabo, nós não podemos permitir que o inimigo roube as nossas forças e nós venhamos continuar parados, estagnados, na mesmice, achando que tudo está bem, porque não está bem. Mesmice nunca está bem. Deus não nos chamou para sermos estagnados. Deus não nos chamou, irmãos, para acostumarmos a uma determinada situação. Deus nos chamou para viver coisas novas. Deus tem coisas novas para nós. Quando você vem para a igreja, você não pode pensar que o louvor é a mesma coisa, que a palavra é a mesma coisa. Você não pode ler a Bíblia achando que a Bíblia é a mesma coisa. Você não pode orar como que se a oração fosse a mesma coisa. Não, joga isso fora. Pede Deus para te renovar. Se você está se sentindo sem forças, se você está se sentindo desanimado, eu desafio você a começar a clamar de Deus por um renovo sobre a sua vida, sobre a igreja, sobre o seu pensamento, e Deus vai trazer renovação sobre nós, renovação espiritual, renovação de unção, renovação de poder, porque Ele faz isso. Vamos orar. Traz de novo, Senhor, faz de novo na minha vida, faz de novo na minha casa, vem de novo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Se coloque de pé, aleluia. Coloque a mão no seu coração. Eu sei que você conhece essa canção, então canta comigo. É antiga, não é? Eu tenho certeza que você já ouviu, nem que seja só no refrão. Tenta nos acompanhar, em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Levante suas mãos ao Senhor, levante suas mãos a Deus, ore a Deus nessa noite, peça ao Senhor para trazer renovo. Fala: Senhor, renova o meu coração, Deus, eu desanimei,
Renova, Senhor, a minha vida, Pai, eu estou pensando em desistir. Renova, Pai, as minhas forças se esvairiram. Renova, Senhor, eu não tenho ânimo, eu não tenho mais o mesmo ânimo que eu tinha no passado. Deus, algumas coisas me desanimaram. Eu deixei, Pai, com que algumas coisas do mundo entrassem no meu coração e desanimei. Eu deixei, Deus, a distância me desanimar. Eu deixei, Pai, em nome de Jesus, a falta de algumas pessoas me desanimar. Me renova, Pai, renova minhas forças. Não deixa o diabo, não deixa, Pai, o inimigo roubar as minhas forças como ele roubou até aqui. Traz, Senhor, de volta a tua unção. Traz, Senhor, de volta o teu poder. Traz, Senhor, de volta a tua glória sobre a minha vida. Traz, Senhor, de volta, faz de novo sobre a minha casa, faz de novo no meu casamento, faz de novo na minha vida, faz de novo na minha espiritualidade. Traz, Senhor, renova o desejo por orar, o desejo por estar na tua presença, o desejo por te servir, o desejo por clamar ao Senhor. Em nome de Jesus, Deus, traz de novo, faz de novo, Senhor. Renova, Pai, as nossas forças na tua presença. É o que nós oramos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o Senhor, amém, amém. Fala comigo assim: Senhor, faz de novo, renova, restaura minhas forças, para que eu te sirva com excelência, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém, amém. Ainda de pé, irmãos, vamos orar em nome de Jesus. Essa semana foi aniversário da nossa irmã Lucimar, né? Vem cá, Lucimar, para a gente orar por você. Lucimar fez 20 aninhos, né, Lucimar? Porque mulher a gente joga para baixo, né? Homem a gente gosta que joga para cima, mulher para baixo, né? Então ela fez 20 aninhos, né? Vamos estar orando pela nossa irmã em nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos para cá. Deus, eu quero colocar nas suas mãos a vida da nossa irmã Lucimar. Obrigado por mais um ano que o Senhor concedeu à tua serva, ano na tua presença, servindo ao Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos para que o Senhor continue abençoando a vida, a casa, a família dela na tua presença. Eu oro, Deus, em favor da vida do Hélio. Eu oro, Senhor, pela Tamires, pela Samira. Toma nas suas mãos, Deus, em nome de Jesus. Eu oro pela Aninha, pelo Otávio. Que seja, Deus, o Senhor a agir. Eu oro pelo Daniel, em nome de Jesus, Deus, que seja o Senhor a agir sobre a casa, sobre a família de toda a tua sede, da casa da tua serva, Pai, seja sobre a família dela, em nome de Jesus, Deus, que esse ano para ela seja ainda maior, que esse ano para ela seja um ano de bênçãos na tua presença. Eu oro pelos seus irmãos, ó Deus, que enfrentam enfermidades, que passam alguns problemas, que o Senhor seja sobre a vida deles também. Deus, em nome de Jesus, que a tua glória continue resplandecendo sobre a vida da Lucimar, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, amém. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade, alegria e saúde, muitas felicidades. Viva Jesus na vida da Lucimar, amém? Deus abençoe, Lucimar, em nome de Jesus. Nós vamos orar então agradecendo ao Senhor. Não se esqueça que domingo é ceia, amém? Venha participar, venha renovar a sua aliança, seu compromisso com Deus, em nome de Jesus. Continue orando, né, em favor dos irmãos que estão enfermos, né? Ore pelo irmão Marcos, mas pela irmã Ieda. Eles não estão passando um bom momento de saúde, né? Vamos estar orando para Deus poder estar dando graça, fortalecendo a vida deles em nome de Jesus. Amém? Irmã Isamin também não está passando muito bem. Hoje de manhã ela veio, não estava muito legal não. Vamos estar orando para que Deus abençoe a casa, a família da irmã Isamin também, em nome de Jesus. Amém? Deus, nós queremos colocar nas suas mãos as nossas vidas diante do teu altar. Agradecemos ao Senhor, Deus, por estarmos reunidos aqui nessa noite. Obrigado pela vida dos teus servos que aqui estiveram. Recebe, Deus, o nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração na tua presença. Eu oro, Pai, pelos irmãos que estão enfermos, toma nas suas mãos, que o Senhor esteja agindo sobre a vida do irmão Marcos, da Ieda, que o Senhor esteja agindo sobre a vida da Isamin, que nós venhamos, ó Pai, ver e experimentar o cuidado do Senhor sobre a vida dessas pessoas, que o Senhor continue levando conforto à irmã Joaquina, Luana, o Cícero, a Priscila,
Toma nas suas mãos, Deus, que a glória do Senhor seja fiel também sobre a vida dessa família, Pai. Muito obrigado por estarmos aqui. Recebe o nosso culto, o nosso louvor. Que esta palavra, Deus, tenha agregado algo ao nosso coração nessa noite. Que nós possamos estar saindo daqui tendo a certeza de que te conhecemos um pouco mais através da tua palavra, em nome de Jesus. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto dele e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém? Cumprimente o seu irmão da esquerda, da direita, com a graça e a paz do Senhor. Desejo para ele aí uma semana de vitória, uma semana abençoada, em nome de Jesus.